Vem aqui pra gente aparecer no vídeo. Fica aqui com a mamãe. Deita aqui pra mamãe aparecer no vídeo. Que linda. Onde você vai? Fica com a mamãe aqui. E no Falando Sério de hoje, é um tema que eu gosto muito de falar, que é casamento. Por que eu gosto tanto desse tema, casamento? Primeiro porque eu não acredito na ideia de dedo podre. Eu acho que a gente está com pessoas que obviamente vão nos desafiar a entender questões nossas, e isso só acontece dentro de uma relação amorosa. E por que eu acredito nessa proposta de relacionamentos amorosos? Segundo a psicologia analítica, é uma das únicas relações, a mais valiosa inclusive, que vai desencadear em nós os nossos medos, nossas fragilidades. O casamento, ele é algo fenomenal para que isso venha à tona. Então, por exemplo, eu só vou saber se eu sou uma pessoa ciumenta se eu estiver numa relação. Se eu estou numa relação amorosa, o meu medo do abandono vai ficar extremamente evidente. Tem uma carência, uma dependência emocional, quando eu estou numa relação amorosa, isso também vai aparecer. Então, a proposta do relacionamento amoroso, ele é extremamente valioso por conta disso. E aí, obviamente, os conflitos que vão aparecendo dentro desta relação, ela serve muito para o indivíduo construir e entender questões dentro dele. Eu sei que é muito difícil, hã, mas eu vejo aquelas pessoas que estão num relacionamento amoroso como uma excelente ferramenta para evoluir. Por quê? Porque eu acho que a ideia, né, é que sejamos indivíduos completos, ou seja, que saibamos todas as nossas potencialidades. Mas para isso, eu preciso então saber a parte que me falta. Então você já parou para pensar, por exemplo, por que você só encontra as mesmas pessoas? Por que de novo você está nos mesmos relacionamentos? Eh, Geralmente a gente tem a tendência de dizer: "Ah, eu só encontro mulher X, eu só encontro homem Y", e a gente tem pouca tendência a nos questionar quem somos nós nos relacionamentos. O que estamos projetando nesse outro, o que estamos colocando nesse outro, que faz com que eu esteja vivendo, as mesmos tipos de relação. Então, quando Jung ele fala da conúntio, que é a união dos opostos, por exemplo, quando a gente vai casar na igreja, o padre diz assim: "Agora 2 corpos se tornam um". Nessa ideia de que eu vou casar com o meu oposto, que não é tão meu oposto assim. Eu acho que os relacionamentos eles têm muito a nos ensinar, se a gente tiver ouvidos, né, para ouvir o que ele traz. Então, por exemplo: "Ah, eu não me sinto amado", então, opa, espera aí, aqui eu tenho uma questão, um buraco ali para a gente resolver dentro da análise, por exemplo. Então vamos olhar para esse buraco, mas esse buraco surge dentro de uma angústia de um relacionamento. "Ah, eu tenho medo do abandono", então espera aí, vamos voltar ali aonde está o seu abandono. "Ah, meu marido é chato". Opa, então espera aí, qual é a minha parte chata que eu olho para ele e não consigo enxergar? "Ah, o meu marido gasta demais, minha esposa gasta demais". Ah, então, eh, qual parte minha que talvez não tenha autorização para gastar, gostaria de gastar e não pode gastar, e aí ela compensa isso gastando tudo, né. "Ah, o meu marido é um preguiçoso", então aonde está a minha parte que não se permite ser preguiçosa? Então o casamento ele pode ser extremamente útil para que eu conheça partes minhas que dificilmente eu vou conseguir enxergar sem que esta outra pessoa se apresente, né. E aí eu vou poder, ter muito mais se eu tiver obviamente ferramentas para isso, muito mais conhecimento sobre mim, sobre os meus desejos que o outro às vezes representa, sobre os meus buracos. Então vocês que estão num casamento,
que obviamente ainda há um casamento, né? E que tem os seus conflitos dentro da relação, aproveitem seus conflitos, né? Escutem os seus conflitos e tentem questionar ali esses conflitos dentro de vocês. Numa ideia de quem é esse outro, como que você está descrevendo esse outro. Talvez isso possa dizer muito sobre o seu processo, talvez não, isso vai dizer muito sobre o seu processo de construção, sobre o seu processo de evolução. Então, aproveite desse outro para que você consiga conhecer mais sobre você.